Fala, meus amigos, tranquilo? Beleza? Rafa Green aqui mais uma vez trazendo um vídeo sobre o mercado de escanteio e dessa vez eu vou trazer aí 4 jogos para vocês, beleza? FA Cup da Inglaterra, La Liga 2, La Liga 1 e Campeonato Carioca. Então fica comigo até o final do vídeo, tá recheado de dica, assiste pausadamente tudo que eu falar, beleza? Assiste o vídeo completo, garanto que vai ser interessante, você vai aprender e vai conseguir pegar boas oportunidades se surgir durante os jogos, tá? Lembrando que no vídeo anterior, no dia 15, bateu tudo novamente, meus amigos. Quem fez o jogo aí do Mirassol, quem assistiu a minha explicação do jogo do Mirassol, pegou o mais 8 total de escanteio asiático, pegou o primeiro a marcar do Mirassol, porque o Mirassol estava perdendo o jogo e no final do jogo choveu escanteio lá nos acréscimos e no final do jogo também. Só nesse jogo foram 3 greens. No Santos bateu mais 8 total. No Palmeiras bateu mais 9 escanteio e o escanteio no final do jogo porque o Palmeiras não venceu, estava perdendo, então quem pegou os escanteios no final do jogo também teve green. E no jogo do Flamengo não tivemos contexto para as apostas, tá? Até porque eu tinha explicado que o Flamengo tinha que tomar o primeiro gol, não foi o caso, tá? Mas tudo que eu falei dos outros jogos que deu para pegar, que deu contexto, bateu o green. Pegou algum green? Deixa aí nos comentários e larga o like para ajudar o amigo aqui no YouTube, beleza? Aqui é uma troca, eu ajudo vocês nas dicas e nas análises e vocês tentam me ajudar aí crescendo o canal. Então, hypa o vídeo, dá o like, comenta, dá a moral aí, comenta aí, ó. Não esquece do amigo não, tá show? E se você está me assistindo pela primeira vez, eu filtro as melhores apostas, as melhores análises e palpites dos escanteios no dia. Eu trabalho no mercado de escanteio de forma profissional e te convido a você fazer a inscrição e ativar o sininho para conhecer melhor o meu trabalho, tá show? Se você quiser trocar uma ideia comigo, tá o Instagram aí na descrição. Grupo Free, grupo VIP no Telegram, para quem tiver o interesse. Todos os links no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Os ganhos nas apostas não são garantidos, o jogo é responsável e para maiores de 18 anos, tá show? Olha, o primeiro jogo que eu vou trazer aqui para vocês é Macclesfield versus Brentford. O Macclesfield é uma espécie de time da 5ª divisão, que é a National League da Inglaterra, beleza? É um time aí que, se você olhar aqui dentro da sua liga, ele tem aí boas quantidades de escanteios cobrados e cedidos também. Todos os jogos aí têm sido no mínimo 8 ou mais escanteios, exceto aqui contra o Palace. Mas nos outros jogos tiveram aí 11, 8, 10 e 8 escanteios respectivamente, tá? O Macclesfield, ele tem a média de escanteio cobrado nos últimos 5 jogos, 5.4 e cedidos 3. Já o Brentford, ele é uma equipe da Premier League, né? E aqui é o interessante, tá? Dos últimos 5 jogos também do Brentford tiveram aí no mínimo 8 ou mais escanteios, sendo que o Brentford, ele é uma equipe que mais cede do que marca. É o oposto aqui do Macclesfield. Claro que o Macclesfield, ele tem aí o seu contexto, né, a sua dificuldade dentro da sua liga, e o Brentford pega equipes muito mais fortes. Só que o interessante é que o Brentford, quando pega equipes mais fortes, ele mesmo assim consegue marcar escanteio. Marcou 9 em cima do Chelsea, 3 em cima do Newcastle, só que aqui ele não, ele venceu o jogo, né? Então, quando ele não marcou, ele cedeu. Eu acho isso bem interessante, tá? Olha, aqui nesse contexto, eu tenho até 3 possíveis apostas, tá? Nesse jogo aqui do Macclesfield e do Brentford. Olha, a primeira aposta que eu faria seria o mais 8 total de escanteio asiático, porque aqui as equipes têm total condições de bater a linha 9, tá? Se a gente pegar o 8 e o 8 total de escanteio asiático ao vivo, a gente fica no reembolso se o jogo terminar com 8. 9 ou mais é green. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? Total de escanteio asiático, 10,5. A casa de aposta, ela tá entendendo que esse jogo, ele tem uma tendência a over. O que é over? É tendência a mais escanteios. Então aqui a gente espera o 10,5 descer para o 8. Ao vivo tá pagando já 2. Assim, no primeiro minutinho vai descer para o 10, logo depois 9,5 e assim vai até chegar a 8, se não sair escanteio, tá? Uma outra aposta bem interessante é o race do Brentford. O que é race? É primeiro a marcar, beleza? É uma aposta muito boa. Se o Brentford tomar o primeiro gol do Macclesfield, que é totalmente possível, está acontecendo muita zebra
nas Copas da Inglaterra. A gente pega aí o Race 7 ou Race 9 do Brentford. E uma última aposta é se o Brentford ainda estiver perdendo e fazendo pressão no final do jogo, é escanteios a partir do minuto 80. O que é o escanteio a partir do minuto 80? Se tiver um escanteio é red, 2 ou mais é green, tá show? Próximo jogo, Real Sociedad Reservas e Málaga. Esse jogo é bem interessante, eu carimbo como um dos melhores jogos aí do dia, aqui do meu canal pra gente fazer hoje. O Real Sociedad 2, o Real Sociedad Reserva joga lá Liga 2, é uma equipe que não está marcando tantos escanteios assim, se você olhar, ó, 2, 4, 4, 3, 2, 3, mas é uma equipe regular, sempre fica aí nessa média, só que o interessante é que cede muito, então se você olhar aqui os jogos, ó, Valladolid, Gijón, Celta, Albacete, Las Palmas, aqui ó, Leganés, cedeu 6 para o Leganés, mesmo o Leganés tomando um expulso, então eu estou interessado muito aí nesse contexto do Real Sociedad 2, tá? Média de escanteio cobrado do Real Sociedad 2, 4.3, cedido 5.8. Já o Málaga, aí sim já melhora. Olha só os escanteios cobrados e cedidos do Málaga. Beleza? Ó, 9, 5, 5, 4 e 6, então uma equipe que está marcando muitos escanteios e cedendo bastante também, e isso eleva a média total das equipes. Olha, o Málaga está com uma média de escanteio 4 e cedido 4.3, eu acho bem interessante isso. E no confronto direto, olha só que interessante, em 2025, no final do ano, aqui no mês 8, dia 24, ó, 8 escanteios e depois ó, 10 e depois 8. Então, a linha 8, quando essas equipes jogam contra, ela é bem batida. A média total das equipes é 9.2, eu achei isso muito bom. E o que eu faria aqui? Olha, eu pegaria sim o mais 8 total de escanteio asiático. É uma aposta que eu acho relevante aqui nesse jogo. Por quê? Porque demonstrei aqui para vocês que vale a pena arriscar uma unidade da banca para fazer essa aposta. Eu vou mostrar aqui para vocês qual é a linha que está sendo ofertada, mas desde antes eu já falo para você que eu vou fazer uma outra aposta aqui também, que é os escanteios no final do jogo, mas é só se a equipe perdedora estiver pressionando a equipe vencedora, tá? Se tiver empatado eu não vou fazer nada, só se tiver alguma equipe perdendo, tá? Aqui tá 9.5, eu vou esperar o 8 mesmo, não tem o que fazer, tá show? Então fica aí duas análises, dois palpites para esse jogo, tá? Indo para La Liga, olha, Girona e Barcelona. Girona já foi uma equipe muito forte, né? Mas mudou muito o elenco. O Girona é uma equipe que não tem muitos escanteios cobrados, não tem muitos escanteios cedidos, tá? Então isso fica aí um alerta, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês o que eu pretendo fazer, tá? Girona, média de escanteio cobrado 4.5 e cedido 3.1. O Barcelona é uma equipe muito forte mesmo, junto com o Atlético de Madrid e Real Madrid. E o Bilbao nos escanteios é uma equipe muito boa, o Sevilla também já foi uma equipe muito forte. Só que, olha só, esse jogo aqui, Atlético de Madrid e Barcelona, eu mandei aqui no meu canal, deu green, porque eu falei que ia ter uma determinada quantidade de escanteio e não foi diferente, porque são duas equipes agressivas. Se você olhar aqui em todos os jogos do Barça, tá tendo aí no mínimo 9 ou mais escanteios, ó, 13, 14, 9, 10, 9, 14, 13, então realmente tem muitos escanteios nos jogos do Barcelona. Média de escanteio cobrado do Barcelona fora, 7.6 e cedidos 4, média total 9.6. E olha só que interessante, no último confronto direto, 16 escanteios em 2025 ainda, 12 escanteios. Então as equipes elas possuem aí uma boa regularidade aí, né, de escanteio cobrado e cedido quando jogam contra. Então eu acho isso bem interessante, só que aqui eu não vou fazer nada no total de escanteio asiático. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês, não vai valer a pena, porque eu não sei se o Barcelona fizer um gol, o Girona não vai ter força o suficiente para poder fazer os escanteios totais da partida e talvez o Barcelona, né, devido à tamancada que tomou do
Atlético de Madrid, talvez não esteja tão interessado assim em ficar atacando toda hora. Eu prefiro esperar, então aqui esse 10 eu não pegaria, mas tem três oportunidades aí que eu acho bem interessante, que é o gol no primeiro tempo. Vou mostrar aqui para vocês, ó, nos últimos 6 jogos do Girona, em 5 tiveram gols no primeiro tempo, e no Barcelona, em todos os 6 jogos nos últimos 5, também tiveram gols aí no primeiro tempo. A porcentagem de chance, junto com o meu estudo, deu 70% de chance de gol no primeiro tempo e a maior probabilidade é que tenha gol a partir do minuto 30. E se o Barcelona estiver empatando ou perdendo até o final ainda do primeiro tempo, se não tiver gol do Barcelona, né, lógico, se estiver pressionando, é média de escanteio cobrado a partir do minuto 38. Aí é média de escanteio cobrado do Barcelona, é 1,5. Beleza? Se o Barcelona estiver pressionando, aí sim você pode arriscar uma unidade da sua banca a partir do minuto 38. Mas a partir do minuto 36 a linha já fica disponível. Não sabe do que eu estou falando? Acessa aí na descrição, no comentário fixado, eu ensinando a você fazer a aposta no final do primeiro tempo. E se o Barcelona tomar um gol, aí, meus amigos, é corners race. É escanteio primeiro a marcar, 5 ou 7 do Barcelona, se o Barcelona tomar o primeiro gol. Tá show? Pegou a visão aí do jogo do Barcelona? Fica atento ao contexto, acompanha o jogo ao vivo. Você tá lidando com uma aposta, tá lidando com seu dinheiro, não sai apostando igual maluco, tá compulsivo de aposta? Respira, beleza? Não vai apostando igual um louco, beleza? Olha, Fluminense e Bangu, o último jogo que eu vou trazer aqui do Campeonato Carioca, vai começar às 18 horas. Esse jogo vai ser no Maracanã, tá? Olha, o Fluminense é uma equipe que eu gosto, só que quando o Fluminense ele tá pegando equipes de, né, por exemplo, aqui o Botafogo, teve um colega que me perguntou no vídeo, que teve aí no vídeo anterior, no retrasado, eu não lembro. E aí, Rafa, vai apostar no jogo do Fluminense do Botafogo? Eu falei, vou ficar de fora. E foi justamente o que aconteceu, só teve 4 escanteios no jogo, tá? Mas olha só, o Fluminense ainda é uma equipe muito confiável de se apostar, só que aqui o Fluminense vai pegar uma equipe de porte menor, que é o Bangu, média de escanteio cobrado do Fluminense, 4,6, cedido 3,8. E o Bangu é uma equipe que tem cedido muito escanteio, tem marcado alguns escanteios? Tem, ó, marcou 6, 4, 4, 3, 5, 1 em cima do Flamengo. Então o Bangu é uma equipe que não é covarde, tem marcado aí seus escanteios, a média tá baixa, 3,8, só que olha só cedido, cedeu 4 para o Boa Vista, 8 para o Nova Iguaçu, 9 para o Botafogo, 8 para o Maricá, 8 para o Madureira, 9 para o Flamengo. Então o Bangu realmente é um saco de pancada nos escanteios, média de escanteio cedido 7,6, média total 9,9, e no último confronto direto, 9 escanteios ainda em 2025, 2024. 9 também, 2023, 13. 2022, 13 novamente. Então, olha só, as equipes têm bom histórico jogando contra numa aposta de total de escanteio asiático. Mas aqui eu vou ficar de fora porque o Fluminense já foi campeão da Taça Guanabara. O Fluminense vai em busca aí do Campeonato Carioca, né? O Flamengo passou, o Vasco também. E vamos ver agora o Fluminense. Olha, aqui eu faria o seguinte, é possível pegar esse total de escanteio asiático? Aqui, ó, ex total corner, é possível? 9,5? É possível pegar 8? É possível. Mas e se o Fluminense fizer aí 1, 2, 3 gols logo no início do primeiro tempo, o Bangu vai ter condições de marretar o Fluminense e fazer escanteio? Eu acredito que não. Então aqui eu faria o seguinte, Fluminense tomar um gol, aí sim, meus amigos. Corners race, escanteio primeiro a cobrar 5 ou 7 do Fluminense, ou até um 9, dependendo do contexto, vale a pena você ficar de olho. E a outra aposta é os escanteios a partir do minuto 80, se o Fluminense só estiver perdendo. Se o Fluminense estiver perdendo, aí sim a gente pega os escanteios no final do jogo. Gostou do vídeo? Tem alguma crítica, sugestão ou comentário para fazer? Deixa aí embaixo. Ó, use sempre gestão da banca, robô de gols e escanteios aí no VIP, faz o acesso e vamos para cima. Valeu, tamo junto.